O que acontece depois que morremos? Essa pergunta tem fascinado a humanidade desde os primórdios da história. As respostas variam entre culturas e religiões, mas os textos sagrados de diferentes tradições nos oferecem vislumbres surpreendentes e profundos sobre o que pode nos esperar além desta vida. Seja o conceito de céu, inferno, reencarnação ou um estado de pura consciência, as escrituras de diversas partes do mundo trazem lições que vão muito além da morte, nos ensinando como viver com propósito, coragem e conexão espiritual. No vídeo de hoje, vamos explorar as verdades antigas sobre a vida após a morte, analisando o que textos como a Bíblia, o Bhagavad Gita, o livro egípcio dos mortos e outros têm a dizer sobre o grande mistério que nos aguarda. Prepare-se para uma jornada entre culturas e eras, descobrindo lições que podem transformar a forma como você encara a vida e a morte. Fique até o final. O que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte? A Bíblia, como um dos textos sagrados mais influentes do mundo, aborda a vida após a morte de várias maneiras, trazendo ensinamentos que têm inspirado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Suas descrições de céu, inferno e ressurreição oferecem uma visão rica e multifacetada sobre o destino da alma. No Novo Testamento, Jesus frequentemente fala sobre a vida eterna, descrevendo o céu como um lugar de união com Deus, onde não há sofrimento, dor ou morte. Em passagens como João 14, 2, 3, Jesus promete preparar um lugar para os fiéis, sugerindo que a vida após a morte é um estado de recompensa para aqueles que seguem o caminho da justiça e da fé. Por outro lado, o inferno é descrito como um lugar de separação de Deus, simbolizando o sofrimento eterno para aqueles que escolhem o caminho do mal. Porém, a ideia do inferno não é tão uniforme ao longo das Escrituras. Alguns estudiosos interpretam o Gehenna, termo usado por Jesus, não como um lugar literal de tormento eterno, mas como uma metáfora para a ausência da presença divina ou a destruição da alma. O conceito de ressurreição também ocupa um papel central na visão cristã. Acredita-se que no fim dos tempos, os mortos serão ressuscitados, e cada alma será julgada de acordo com suas ações. Este julgamento final reflete a crença em um Deus justo, que recompensa o bem e corrige o mal. No Antigo Testamento, as descrições da vida após a morte são mais vagas. Termos como Sheol aparecem, referindo-se a um lugar sombrio onde os mortos habitam. Com o tempo, porém, a ideia de uma ressurreição coletiva e de um julgamento divino começou a ganhar destaque, especialmente nos livros proféticos, como Daniel 12, 2. Além das narrativas literais, muitos estudiosos argumentam que as mensagens sobre a vida após a morte na Bíblia também têm um significado espiritual. Elas incentivam os fiéis a viverem de maneira ética e a cultivarem uma conexão profunda com Deus durante sua vida terrena, como preparação para a eternidade. Os ensinamentos da Bíblia sobre a vida após a morte, apesar de variados, compartilham um tema comum: a ênfase no amor divino, na justiça e no propósito espiritual. No próximo bloco, vamos explorar as visões fascinantes de outros textos sagrados, como o Bhagavad Gita, que oferece uma perspectiva única sobre a jornada da alma após a morte. O que o Bhagavad Gita ensina sobre a vida após a morte. O Bhagavad Gita, uma das escrituras mais sagradas do hinduísmo, oferece uma visão rica e profundamente espiritual sobre a vida após a morte. Escrito há milhares de anos, este texto filosófico aborda o ciclo de nascimento, morte e renascimento como parte do grande esquema da existência, proporcionando respostas que transcendem o mundo material. No Gita, Krishna, uma manifestação divina, ensina ao guerreiro Arjuna que a alma, ou Atman, é eterna, imutável e indestrutível. Em um dos versos mais famosos, Krishna declara: assim como uma pessoa troca roupas velhas por novas, a alma descarta corpos antigos e entra em novos. Esse ensinamento reflete a crença central no samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento, que é impulsionado pelo karma, o princípio de causa e efeito.
Segundo o Gita, o karma desempenha um papel fundamental na jornada da alma. As ações realizadas durante uma vida determinam as circunstâncias do próximo nascimento. Através de ações virtuosas e desapego dos frutos do trabalho, uma pessoa pode acumular méritos espirituais que a levam mais perto da libertação, ou moksha. Moksha é o estado de união com o divino, no qual a alma transcende o ciclo de renascimentos e encontra a paz eterna. Outro ensinamento essencial do Bhagavad Gita é sobre a aceitação da morte. Krishna encoraja Arjuna a abandonar o medo e a ilusão associados ao fim da vida, explicando que a morte é apenas uma transição para a alma. Essa perspectiva transforma a maneira como vemos a mortalidade, oferecendo uma visão mais ampla e reconfortante sobre a continuidade da existência. Além disso, o Gita destaca a importância da devoção, bhakti, como um caminho para superar o ciclo de nascimento e morte. Krishna promete que aqueles que dedicam suas vidas ao divino serão libertados do samsara e alcançarão um estado de felicidade eterna. Esse ensinamento é um lembrete de que a conexão espiritual e o amor por Deus são centrais para a jornada da alma. A visão do Bhagavad Gita sobre a vida após a morte vai além de uma simples descrição do que acontece após o fim da vida terrena. Ela é um convite à reflexão sobre como nossas ações, pensamentos e intenções moldam nosso destino espiritual. É uma mensagem de esperança e propósito, mostrando que a morte não é um ponto final, mas uma ponte para algo maior. O que o livro egípcio dos mortos ensina sobre a vida após a morte. O livro egípcio dos mortos, conhecido como Livro para Sair à Luz, é uma das obras mais enigmáticas e espiritualmente ricas da antiguidade. Este texto, que na verdade é uma coleção de feitiços, orações e instruções, servia como um guia essencial para os antigos egípcios em sua jornada para a vida após a morte. Suas páginas oferecem um vislumbre fascinante de como essa civilização percebia o mundo espiritual e a continuidade da existência. Na visão dos egípcios, a vida após a morte era um reflexo das crenças sobre a ordem cósmica e a conexão entre o mundo material e o espiritual. O objetivo principal do Livro dos Mortos era ajudar a alma, ou Ba, a navegar pelos perigos e desafios do submundo, conhecido como Duat, até alcançar o reino celestial de Osíris. Lá, o espírito poderia viver eternamente em paz, contanto que fosse digno. Uma das passagens mais marcantes do texto é o pesamento do coração. Nesse ritual, o coração do falecido era colocado em uma balança, equilibrado contra a pena de Ma'at, que simbolizava a verdade e a justiça. Se o coração fosse leve, indicando uma vida vivida em harmonia com as leis cósmicas, a alma era admitida no campo de juncos, uma versão paradisíaca do Egito. Porém, se o coração fosse pesado por pecados e desonestidades, a alma seria consumida por Amit, uma criatura que representava a destruição eterna. O Livro dos Mortos também destaca a importância das ações durante a vida terrena. A recitação de orações e a realização de rituais adequados garantiam proteção e orientação no submundo. Além disso, ele enfatiza que o falecido não viajava sozinho. Era guiado por divindades como Anubis, o deus dos mortos, e Horus, que ajudava a proteger a alma em sua jornada. Outro aspecto fascinante do texto é a crença na continuidade da personalidade e das habilidades do falecido. O Livro dos Mortos oferecia feitiços para garantir que a alma pudesse comer, beber e desfrutar de uma existência plena no além. Essa visão revela o profundo respeito dos egípcios pela vida e sua crença de que ela não terminava com a morte, mas continuava em uma forma glorificada. Embora o Livro dos Mortos seja uma obra profundamente enraizada em simbolismos e mitologia, ele também contém lições universais. Sua mensagem de equilíbrio, retidão e preparação para o desconhecido transcende o tempo, convidando-nos a refletir sobre como nossas escolhas afetam não apenas esta vida, mas também o que pode vir depois. O que o Bardo Thodol ensina sobre a morte e o renascimento. O Bardo Thodol, frequentemente chamado de o Livro Tibetano dos Mortos,
é uma das escrituras mais intrigantes do budismo tibetano. Este texto sagrado não apenas descreve o que acontece após a morte, mas também serve como um guia para navegar o estado intermediário entre a morte e o renascimento, conhecido como bardo. Ele oferece uma perspectiva profundamente transformadora sobre a continuidade da consciência e o papel das escolhas espirituais nesse processo. De acordo com o bardo Todol, a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova fase de existência. Assim que o corpo físico cessa suas funções, a consciência entra no bardo, um estado liminar, onde a alma enfrenta uma série de experiências visuais e emocionais. Estas podem ser assustadoras ou sublimes, dependendo do estado mental e espiritual da pessoa no momento da morte. O texto divide o bardo em 3 fases principais. A primeira, chamada de Chikhai Bardo, ocorre imediatamente após a morte e é marcada pela experiência da luz clara. Essa luz representa a essência da mente, pura e sem forma, e é considerada uma oportunidade para alcançar a libertação final. No entanto, muitos não conseguem reconhecer a luz devido ao apego à vida material e ao medo do desconhecido, perdendo assim a chance de escapar do ciclo de renascimentos. A segunda fase, Chonyid Bardo, é caracterizada pela manifestação de visões de divindades pacíficas e iradas. Estas não são entidades externas, mas reflexos das próprias emoções, pensamentos e ações acumuladas durante a vida. Esse estágio desafia a alma a enfrentar sua verdadeira natureza e aceitar a realidade como ela é. Aqueles que conseguem manter a calma e a clareza mental têm mais chances de transcender o samsara, o ciclo de nascimento e morte. A terceira fase, Siddhipa Bardo, é onde a consciência começa a buscar um novo corpo para renascer. Neste estágio, o karma acumulado na vida anterior desempenha um papel crucial em determinar as circunstâncias do próximo renascimento. A orientação espiritual recebida em vida, assim como as orações e rituais realizados por entes queridos após a morte, podem influenciar positivamente essa transição. O Bardo Todol não é apenas um guia para os mortos, mas também um chamado à preparação espiritual enquanto ainda estamos vivos. Ele enfatiza a importância de meditar, praticar o desapego e cultivar a compaixão para estar melhor preparado para o momento da morte e as experiências no bardo. Ao apresentar a morte como uma oportunidade de despertar espiritual e libertação, o Bardo Todol oferece uma visão reconfortante e inspiradora sobre o que nos espera. Ele nos convida a viver com intenção, clareza e propósito, lembrando-nos de que cada momento é uma preparação para a jornada contínua da consciência. Reflexões finais sobre a vida após a morte. Os textos sagrados de diferentes culturas e tradições oferecem perspectivas únicas e profundas sobre o mistério da vida após a morte. Desde a promessa de ressurreição na Bíblia, até os ciclos de renascimento descritos no Bhagavad Gita, passando pelos rituais do livro egípcio dos mortos e a jornada espiritual do Bardo Todol, essas obras nos ensinam que a morte não é o fim, mas uma transição para algo maior. Embora cada tradição tenha suas próprias interpretações, há um fio condutor comum. A vida após a morte é uma extensão do que fazemos e aprendemos aqui. Nossas ações, intenções e conexões espirituais moldam não apenas esta vida, mas também aquilo que nos espera além dela. Essas lições nos convidam a viver com mais propósito, equilíbrio e compaixão, sabendo que tudo o que fazemos reverbera através do tempo e do espaço. Mais do que nos prepararem para o além, essas mensagens universais nos ensinam a viver plenamente no presente. Afinal, é por meio da consciência, do amor e da busca pela sabedoria que nos aproximamos do divino e encontramos significado na jornada da vida. Se você gostou deste mergulho nas verdades antigas sobre a vida após a morte, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com quem também busca essas respostas e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Juntos, podemos explorar os mistérios da existência e aprender com as lições atemporais que nos foram deixadas.